Glória a Deus. Saúdo, amada igreja, na paz do Senhor, amém. Estou feliz e alegre de estar aqui na presença do nosso Deus e já recebi da parte do nosso Senhor, né? Estava muito satisfeita ali ouvindo o que Deus falou conosco, desde manhã que estamos aqui na presença do Senhor. E Deus, Ele tem tratado conosco da maneira que Ele quer tratar, né? Fazia dias assim, 5 anos, que eu não vi um trabalho assim. Ali no Alto Oeste, a gente fica, né, muitas vezes, como o pastor disse, na igreja, não sai muito, mas eu estava precisando receber da parte do Senhor, que a gente precisa, né? Eu quero agradecer aqui, né, o carinho da Igreja do Senhor, né? Quero agradecer o convite do nosso irmão que nos convidou para estarmos aqui. E fiquei até um pouco preocupada, porque não sou pregadora assim de grandes multidões, mas eu vim receber, e eu recebi. Essa mensagem que me antecedeu falou grandemente ao meu coração. Que estamos fazendo uma grande obra, não está sendo fácil, mas também a gente não pode parar, né? E eu vinha conversando com o pastor hoje no carro, e eu disse assim, eu acho que domingo eu não vou para o culto, não. Vou ficar só em casa orando. Mas Jesus me repreendeu hoje. Eu recebi mesmo do Senhor. Porque só sabe nós a luta que estamos enfrentando, né? E tem hora que eu digo assim, ficar em casa é melhor. Mas se eu ficar em casa, pode ser que eu perca a bênção, né? O rei possa querer me abençoar e eu estou fora, né, do propósito. Então eu vou levando a minha vitória em nome de Jesus. Vou levando a resposta de Deus para trilhar mais uns dias, né? Para servir mais ao meu Deus, entregar mais a minha vida na obra dele, né? E eu buscando ao Senhor, buscando uma palavra, né? E o Senhor, até o dia de eu chegar aqui, o Senhor não tinha me dado a palavra. E eu disse, pastor, Jesus não vai me dar a palavra não. Ele disse, vai, pode deixar que Ele vai dar. E Ele falou no meu coração que eu contasse o meu testemunho. E eu vou contar o meu testemunho, que é muito especial para mim, na minha vida, o que Deus fez comigo. No ano de 82, né? Mas antes eu vou ler aqui uma palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No ano de 82, né, eu tinha tomado a decisão muito triste na minha vida, porque eu nasci num lar muito perturbado. Meu pai era alcoólatra, e todas as vezes que ele chegava em casa, ele nos colocava para fora de casa, e era aquela tristeza. Quando a gente ouvia dizer que ele estava num bar bebendo, já era uma tristeza para o nosso coração. E ninguém lá em casa servia ao Senhor ainda. E eu só tinha 11 anos de idade. E sempre o inimigo ficava colocando na minha mente que eu tomaria uma decisão certa. Eu ia aliviar o fardo da minha vida se eu tirasse a minha própria vida. O diabo vinha falando no meu coração, na minha mente, no meu ouvido. E mesmo sendo um adolescente, com 11 anos de idade, eu não estava mais suportando aquela voz no meu ouvido. E aquela luta dentro da minha casa. Muitas vezes meu pai saía, passava de mês fora, gastava tudo que tinha. E ele, quando chegava em casa, ainda queria ter toda a razão. E eu via as tristezas no coração da minha mãe, dos meus irmãos. E a gente não podia fazer nada. Eu era muito religiosa, né? Todo domingo eu estava na missa. Eu era devota de Nossa Senhora. Eu pedia tanto, mas só que não chegava a solução. E no dia 16 de fevereiro de 1982, eu saí destinada a tirar minha própria vida. Satanás falou no meu ouvido
que essa seria a solução para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E eu não tinha ninguém por perto para poder conversar, para poder explicar a situação que eu estava passando. E eu conversando com o Senhor, eu disse: Senhor, por que eu vou contar esse testemunho? E Ele disse assim ao meu coração: minha serva, naquele tempo já era tão difícil e hoje está sendo pior. Existem tantas pessoas na minha casa ainda que estão oprimidas, sobrecarregadas, filhos, jovens, adolescentes, que às vezes estão na casa do Senhor, mas não estão totalmente libertos na presença de Deus. E você vai contar o teu testemunho para alertar os pais a terem mais cuidado com seus filhos, a observarem mais os seus filhos, com quem eles estão andando, com quem estão conversando, à noite quando vão dormir, o que estão fazendo. Porque o inimigo é o mesmo do ano de 82. Ele não brinca. E ele tem jogado setas malignas na vida dos jovens, das pessoas, muitas vezes da juventude, e muitas vezes até de irmãs também, que muitas vezes não sabe resolver os seus problemas, dobrando o joelho na presença do Senhor. E o inimigo tem colocado ansiedade, depressão, tristeza, angústia, e até diz que a solução é tirar a própria vida. E eu quero dizer para vocês que naquele dia, olha como é importante o trabalho de evangelização. Muitas vezes a gente não quer sair porque o sol está quente. Ah, eu não vou pregar porque não tem um instrumento. Ah, eu não vou porque não tem um microfone. Mas eu quero dizer a você que o evangelismo pessoal é uma coisa importante. E eu quero dizer que naquele dia, naquela tarde, não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas tinha uma mulher pregando debaixo do pé de castanhola, só com a sua voz, pregando a palavra do Senhor. Tinha algumas pessoas ali ouvindo ela. E eu ia passando. O inimigo, ele me mostrou o lugar, a corda, como deveria eu fazer para aliviar a minha situação. Satanás é sujo. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. João 10:10. Então ele veio para isso. Essa é a missão dele. E nós, servos do Senhor, temos uma missão grande nessa terra. É alcançar as almas oprimidas. É alcançar as vidas que estão perdidas lá fora, ou até mesmo dentro da própria casa do Senhor. E ali naquele momento, eu ia passando por ali. Quando eu ia passando perto daquele pé de castanhola, aquela mulher estava gritando e falando do amor de Deus. Ela se virou para mim e disse: ei! E eu voltei e ela disse: você é uma flor preciosa no jardim de Deus. E quando ela disse aquilo, eu parei para ouvir. Eu fiquei sem saber nem se eu ia para frente ou para trás. E ela continuou dizendo: vinde a mim. O que eu vou entregar para você nessa tarde, minha filha, é que Jesus disse que você é preciosa para Ele. E Ele manda dizer a palavra dEle para você. E ela leu esse versículo. E naquele momento, eu senti a presença de Deus. Eu senti algo diferente entrando em meu coração. Eu senti uma paz chegando perto de mim. Eu não tinha essa paz ainda, mas ela foi chegando perto de mim. E ela insistiu falando do amor de Deus. E que se eu aceitasse Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, Ele ia transformar a minha vida, a minha casa, a minha família. E eu acreditei naquela palavra. Eu acreditei porque aquela palavra foi sincera. Eu olhei para aquela mulher e eu vi Jesus nela. Eu vi algo especial na vida dela. E eu vi que ela não estava ali brincando, mas que ela estava falando usada por Deus. Então aceitei Jesus naquela tarde como meu único e suficiente Salvador. Abri o meu coração, entreguei a Ele todo o fardo pesado que eu tinha. Toda a angústia do meu coração saiu naquela hora.
toda tristeza, toda tribulação, eu entreguei ali para Jesus naquela hora. Com 11 anos de idade, Jesus entrou na minha vida. E ainda disse assim, Ele mesmo falou comigo: vou eu separar você para a minha obra. Eu não sabia nem o que era obra, mas Jesus falou, e quando Ele fala, Ele cumpre. Mas pensa que foi fácil? Hoje eu vejo as pessoas entram na igreja, entra, sai, brinca muitas vezes de ser crente. Mas para mim não foi fácil ser crente. Não foi fácil. Porque quando eu cheguei em casa, o meu pai olhou para mim e disse: tu estava ali naquele negócio? Eu disse: estava. Pois a partir de hoje, se você continuar ali naquele negócio, porque eu não gosto de crente, eu não gosto nem de ouvir a palavra desse povo, você não mora aqui mais nessa casa. E eu podia fazer o quê? Ele era o dono da casa. Eu só tinha 11 anos de idade. Aonde eu ia morar? Com quem eu ia morar? Não é verdade? Mas Deus, Ele me deu coragem. Ele me deu força. Ele me deu alegria. Porque a paz que eu senti naquele dia, ninguém poderia roubar de mim. Ninguém ia roubar de mim a paz que Jesus me deu. E eu muitas vezes, quando ele saía de casa, eu ia para a casa da vizinha, que era crente, pulava o muro para escutar os hinos de Denise. E ali eu me alimentava. Quando estava perto de chegar em casa, meu pai e minha mãe, eu pulava o muro e voltava para casa. E passei muitos dias me alimentando assim. Muitas vezes, para ler a palavra de Deus, quando eu ia para o banheiro, levava meu Novo Testamento para ler a palavra do Senhor. E quando ele sentia que eu estava demorando, ele dizia: você que está lendo essa palavra, volta, sai daí. Ele me perseguiu, mas ele me perseguiu de uma maneira que o inimigo usou ele assim para mim desistir da minha caminhada. Mas a fé que entrou em mim, a coragem que Deus me deu, me fez caminhar nesse caminho para alcançar o objetivo que Deus queria na minha vida. E muitas vezes, quando as irmãs saíam para a igreja, eu saía atrás, escondida, e ia para a igreja, ouvia a palavra, se alimentava. Quando eu chegava em casa, ele batia em mim. Eu não quero você sendo crente. Mas eu dizia para ele: eu não posso deixar Jesus. Eu não posso. E Deus é tão bom, mas é tão maravilhoso quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa. Quando a pessoa tem convicção de que realmente foi chamado pelo Senhor, de que realmente Jesus entrou na sua vida para fazer morada, para fazer mudança, ele não desiste de servir ao Senhor. Não desiste. Porque Jesus, Ele é mais importante do que tudo que nós conquistamos nessa vida. Em primeiro lugar na nossa vida deve ser Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí eu fui caminhando e eu dizia assim: meu Deus, como é que eu vou servir a Ti, Senhor, se meu pai não deixa que eu vá para a igreja? Então meu pai mudou de casa e foi morar vizinho a uma igreja. A igreja presbiteriana na cidade de Açu. E eu fui morar vizinha à igreja. 2 casas era a igreja. E comecei a frequentar a igreja. Comecei a servir a Deus. E ele se levantando, reclamando e dizendo que não me queria em casa se eu continuasse naquela igreja. E ele dizia assim: eu não estou brincando, eu estou falando sério. Um dia eu vou tirar você daqui por causa disso. E eu não estava nem aí com o que ele dizia, porque eu queria mesmo era servir a Deus. Continuei indo para a igreja. E um dia, quando eu vinha da escola bíblica dominical, que eu cheguei em casa, nesse dia ele estava com a legião completa. Eu digo que ele estava com a legião completa. Quando eu botei o pé dentro de casa, ele saiu na porta e disse: a partir de hoje você não entra mais nessa casa. Pegou a minha Bíblia, jogou fora. Pegou a minha roupa, jogou na calçada e não me deixou entrar mais dentro de casa. E ali eu fiquei sem saber o que ia fazer. Mas o meu pastor ainda estava na igreja com a esposa. Quando ele ouviu aquele alvoroço, porque os vizinhos foram olhar o que era, meu pastor muito corajoso, eu louvo a Deus por a vida daquele homem. Ele foi me buscar com a esposa e disse assim: não se preocupe, a partir de hoje você vai ser nossa filha. Vamos cuidar de você.
Vamos cuidar de você. Não se preocupe, eu sou o seu pai e ela vai ser a sua mãe. Eu quero dizer que nós precisamos cuidar daqueles que chegam na casa do pai. Precisamos dar amor e carinho para eles. Porque quando a gente vem às vezes com tudo de ruim em cima de nós. Quando a gente vem, a gente não sabe nem como pisar, não sabe nem o que falar, não sabe nem como caminhar. Mas se você encontrar abrigo, se você encontrar um abraço amoroso, se você escutar uma palavra de carinho, com certeza você vai se firmar na presença do Senhor. E foi o que eu encontrei naquele dia. Apoio, carinho, abraço, comida, dormida, palavra de Deus todos os dias, no culto doméstico que ele fazia na sua casa. E naquela família eu passei 3 anos. 3 anos eles cuidando de mim. E isso eu não ia na casa da minha mãe, porque o meu pai não deixava eu chegar até lá. E eu sabia que a minha mãe, ela precisava de mim, como também a minha família. Mas Deus é tão maravilhoso, que nesse período que eu fui morar na casa do pastor, aceitou minha mãe, aceitou minha irmã, né? E aí elas ficaram guerreando lá para ir para a igreja, morando vizinha à igreja. E eu só ouvia dizer que as contendas aconteciam por lá. Mas a mesma fé que Deus colocou no meu coração, colocou no coração da minha mãe, colocou no coração da minha irmã, e elas não desistiram de servir ao Senhor. Porque quando Deus chama, Ele chama. Quando Ele escolhe, Ele escolhe. E ali eu fiquei aquele período, e meu pai virado no mundo, como se não quisesse nem saber de Deus na vida. Nessa época minha mãe já tinha o meu irmão mais novo, né, que hoje ele é pastor Washington, que está ali no Redenção, ele é meu irmão, né? E também caminhava para a casa do Senhor com minha mãe. E Deus foi ficando maravilhoso na minha vida, porque eu estava vendo Ele fazer milagres e maravilhas na minha casa. Aquilo que Ele prometeu, Ele estava cumprindo. Chegou a época do pastor ir embora da cidade. E aí eu disse, e agora? Eu vou ou volto para casa, Jesus? Eu não queria ir, porque eu queria ficar com a minha família. Então meu pai fingiu de arrependido. E foi na casa do pastor dizer que eu voltasse para casa, porque ele deixaria e ia me liberar para ir para a igreja. E eu confiando, queria voltar para casa, então eu voltei para casa. Mas quando eu voltei para casa, que o pastor foi embora, ele disse, eu não quero ninguém aqui sendo crente. Aqui eu não aceito crente. Só que agora ele estava enganado, porque eu estava forte. Eu tinha aprendido. Eu fui discipulada, né? Eu tinha me alimentado da palavra. Então passei para minha mãe, passei para minha irmã. E aí nós ficamos mais fortes na presença do Senhor. E Deus foi cuidando de nós de uma maneira extraordinária. O meu pai, com aquele alcoolismo dele, chegava em casa, era tremendo. Quando aquele homem chegava, a gente ficava todo mundo se tremendo. Mas nós fizemos um acordo com Jesus, que é coisa de doido, que só crente faz isso. Eu não sei se você tem coragem de fazer ou se alguém já fez. Fizemos 40 dias de jejum e oração. Só fazia uma refeição, para Jesus tirar o meu pai daquela vida do alcoolismo. E nós fizemos. E cada dia do jejum, o inimigo se levantava. Cada dia ele se levantava. E nós ali firmes. Quando chegou o último dia, Jesus libertou o meu pai do alcoolismo. Deus tirou dele todo o desejo de beber. Não bebeu mais. Não bebeu mais. Aí você pergunta, e seu pai nunca aceitou Jesus? Sim, aceitou uma vez. Mas sabe para quê? Para curiar a igreja dos crentes. Para ver como era que os crentes viviam lá dentro. Porque ele não acreditava que aqui na igreja do Senhor as coisas eram sinceras. Porque as pessoas antigamente diziam muitas coisas dos crentes, muitas coisas dos pastores. E aí ele disse, no pensamento dele, eu vou ser crente para ver como é a vida desses crentes.
Mas só que ele não foi assim, eu vou para o culto para ser crente, não. Primeiro ele botou no coração de ir para a igreja e fazer o quê? Matar o pastor. Aí depois ia ser crente para se arrepender do que ele fez. Era o pensamento que o inimigo botou na mente dele. Então, chegando no domingo, ele disse, eu vou para o culto. E nós ficamos felizes, satisfeitos, porque ele ia para o culto, né? Disse que ia servir a Deus, então a gente estava feliz. A oração foi respondida. Mas só, amados irmãos, que o pensamento dele era outro. Mas ele não sabia que Jeová cuida dos seus. Jeová cuida do seu povo nos mínimos detalhes. E ele foi nesse pensamento de tirar a vida do pastor, mas quando chegou lá, ele ficou não teve nenhuma reação. A reação foi dizer que queria ser crente e pronto. Não fez nada com o pastor. Jesus não permitiu ele fazer nada. Porque Deus cuida daqueles que fazem a obra dele. Caminhou uns dias para a casa do Senhor, mas mesmo assim não ficou. Hoje meu pai vive no outro canto, né? Deixou a minha mãe, não quis viver com ela. E a gente continuou servindo ao Senhor, né? Com alegria. Deus me levou para fazer a obra. Me deu um esposo aqui lindo, né? Pastor, homem de Deus. E eu agradeço a Deus por isso, que a promessa se cumpriu. E ele ainda disse assim, da sua semente ainda vai ter mais pastores, né? Então eu louvo a Deus por isso, porque o meu irmão é pastor, serve a Deus com alegria. Ele sabe o quanto foi difícil, porque quando eu saí para o campo, só ele ficou em casa. Ele sabe como não foi fácil lutar contra as hostes infernais da maldade que tinha no coração do meu pai. Não foi fácil, mas também não negou a fé, não perdeu a confiança. Estava sempre na presença do Pai. Hoje eu louvo a Deus também pela força e coragem que Deus deu à minha mãe. De quando se firmou na promessa, esteve sempre fazendo o melhor na obra do Senhor. Minha mãe, ela doou sua vida na obra do Senhor. Na cidade de Açu, minha mãe tomava conta da cozinha também da igreja. No tempo do pastor Miranda, ela era apaixonada pela obra do Senhor ali. E ela ficava coladinha de irmã Núbia, né? Foi uma pessoa que ajudou muito a minha mãe também na obra do Senhor. Hoje a minha mãe está com Jesus, mas estou feliz porque ela partiu para a eternidade na presença do Senhor. A minha irmã também está com o Senhor, né? Jesus levou ela cantando na igreja, estava louvando a Deus e o Senhor arrebatou para ele. Então eu quero dizer para você nessa tarde, não deixe de servir a Jesus. Nenhuma luta, nenhuma tempestade, nenhuma perca pode fazer você desistir dessa caminhada. Sabe por quê? Porque a nossa maior alegria é um dia se encontrar com esse Jesus. É saber que Ele foi preparar uma morada para nós. E saber que essa morada é uma morada especial. Não existe nenhuma morada aqui na terra igual a morada que Jesus está preparando para nós. A Bíblia diz que é de ouro, de cristal. Diz que lá não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter agonia. Vai ser só gozo na presença do Senhor. E eu deixo um conselho para você que está cansada, que diz que a luta é grande, que não vai vencer. Eu sempre faço assim, quando chega uma tempestade, quando vem uma luta grande assim, que eu digo assim, Senhor, não tenho estrutura física para suportar essa provação. Aí o Espírito Santo diz assim no meu coração, seja fiel, lembre do céu. Lembre que você tem um lugar. Lembre que o passaporte você já conquistou. Não desista. O lugar lá é bom. O lugar lá é especial. Não deixe de servir a esse Deus por nenhuma luta que você vai enfrentar nessa vida. Seja fiel a Ele. Se está faltando pão, louve a Ele. Se faltou o calçado, louve a Ele. Eu sei que Deus falou muito aqui sobre bênçãos e vitória que vai nos conceder. Mas nós sabemos que a vida do crente também é de choro e de lágrimas. É muitas lutas, é muitas provações, é muitas adversidades.
Mas isso não pode nos impedir de acreditar que um dia teremos descanso na eternidade com o nosso Senhor. Se você tiver essa convicção no seu coração, você não vai desistir de servir a Deus. Não vai. Porque eu me lembro que muitas e muitas vezes nós dormíamos lá num buraco que tinha atrás da casa do vizinho da minha mãe. Um buraco bem fundo que tinha lá. A gente se escondia lá para o nosso pai não nos ver e não querer judiar conosco. Passava a noite ali. E às vezes eu fico meditando, quando as pessoas vêm conversar comigo, as lutas. Porque a esposa de pastor é assim, as pessoas procuram para conversar. Ah, eu não aguento mais essa luta. Aí eu digo, oh, Jesus, não é nem a metade do que eu passei. Não é nem a metade. Hoje, a luta maior, sabe por quê? Porque você tem tudo. Essa é a maior luta. Que hoje a gente tem tudo. Tudo mais fácil. Não falta nada. Não falta nada. A gente só sabe mais é reclamar. Só murmurar. Só achar que está pouco que tem. Se nós pegássemos isso que nós temos hoje e fosse servir mais ao nosso Deus, aí a alegria seria maior no coração. Aí ninguém ia ter tristeza, não ia ter ansiedade, não ia ter preocupação. Por quê? Porque o que Deus deu, investe no reino. Se ocupa na presença. Às vezes, a gente ia de bicicleta, porque fui muito de Açu para Itajá de bicicleta, fazer a obra, mas meu esposo, de bicicleta, a pé. Mas hoje, a gente tem tudo. Tem uma motinha, tem uma bis, tem um carro. Bicicleta, que eu sei que tem hoje, é aquelas que querem fazer física. As ciclistas, que vão para lá e para cá. Mas bicicleta para vir para a igreja, eu não vejo ninguém ter. Isso aí não tem, não. E aí estão cansadas para vir para a igreja. Tendo uma moto em casa, tendo um carro em casa às vezes. Tendo dinheiro para pagar o Uber. Mas ainda reclama. Muitas e muitas vezes a gente deixa de colocar o reino em primeiro lugar. Aí estão cansadas. Estão tristes. Por quê? Porque não fez assim como disse o Senhor Jesus. Não recebeu o convite dele. E nessa tarde ele faz um convite para você. Vinde a mim, todos vós. Ai, irmão, eu já sou crente. Sim, mas ele está mandando dizer que você tem que reconhecer que venha ele, quem está cansado e oprimido, que ele vai aliviar. Que venha ele, aquele que deseja aprender dele, que é humilde, que é manso de coração. Que venha para Jesus, para ser o seu Senhor. Aquele que ele guia, aquele que ele protege, aquele que está contigo todos os dias da sua vida, de noite e de dia. Às vezes a gente diz, mas eu estou sozinho, ninguém me liga. Você está só porque quer, porque tem um amigo que não lhe deixa você sozinho. Ah, mas eu queria uma amiga da terra. Mas o melhor amigo se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sim é um amigo fiel, um amigo perfeito. O amigo de todas as horas, o amigo que entende as suas necessidades. O amigo que você pode dobrar o joelho a qualquer hora do dia, da noite, na madrugada. Ele está ali disposto a te ouvir e a resolver o seu problema. A esse amigo sim, você deve ter intimidade com ele. Não se esqueça disso. A gente deve ter sim com as outras pessoas, mas Jesus é o primeiro. E quando se tem Jesus em primeiro, se vence qualquer tribulação dessa vida. Então que nessa tarde vocês sejam mais vigilantes. Os pais sejam mais vigilantes. Você já pensou? Um adolescente de 11 anos querendo tirar a própria vida? Vocês nem imaginem que tristeza grande é ouvir a voz do inimigo no seu ouvido cada passo que você dá. É uma experiência terrível na vida. É muito horrível você ser perturbado pelo inimigo, querendo tragar a tua alma, sabendo ele que
Você vai ser instrumento na mão do Senhor. Ele não quer que você siga o caminho, porque Ele sabe que Ele vai perder. O inimigo sabia que ele ia perder, porque Deus já tinha projetado alguém para falar do amor dele para mim. Por isso que Ele estava investindo com muita força, para que eu não conhecesse esse Jesus. E quantas pessoas, muitas vezes têm até vontade de servir a Deus, mas não tem força, não tem aquela coragem, porque o inimigo, ele fica tragando a força daquela pessoa. Às vezes a gente convida alguém para a igreja, ele diz que não tem força. As correntes do mal prendem aquelas vidas. E nós, como servos de Deus, na presença do Senhor, devemos pagar o preço por essas vidas. De joelhos dobrados na presença do Pai. E dizendo ao Senhor que quebre as correntes do mal, para que essas pessoas cheguem até a presença dEle. Alguém fez isso por mim, fez isso por você, então faça por alguém também. Não se acomode porque você já aceitou Jesus, porque você está aqui. Mas lembre que alguém da sua família precisa ter esse encontro com Cristo. Que alguém da sua casa, um vizinho da direita, da esquerda, o pior vizinho que você tiver, esse é o melhor que tem de ganhar ele para Jesus. Sabia? Sabe aquele vizinho que de manhã muito cedo bota um som nas alturas, né? Que só falta você não conseguir fazer as coisas. Então, é esse vizinho aí que eu digo: eita, Jesus, é o vizinho melhor que tem. É esse daí mesmo, Jesus. Aí eu fico orando: dá oportunidade, Senhor, eu quero ir lá, Jesus. Dá oportunidade, eu quero ir lá, Senhor, né? Aí eu fico observando. Um dia ela bota nas alturas, outro dia vai diminuindo. Pensar que não, chega, mãe, ora aqui por mim, eu estou precisando. Aí você aproveita e coloca Jesus no coração dela e fala do amor de Jesus para ela. Mas hoje em dia a gente se incomoda com tudo. A gente não quer ser incomodado com nada. A pessoa que não conhece a verdade, irmão, é usada pelo inimigo a qualquer hora. E a gente se acomoda, que a gente quer estar na mordomia. Mas o Senhor não nos chamou para viver em mordomia. Ele nos chamou para amar as almas perdidas e saber que elas precisam do nosso ir até elas. Nós somos missionários de Deus. Lá vizinho à minha casa, colocaram um barzinho lá. Aí minha menina chegou e disse: mãe, agora a senhora vai ver a perturbação dele. Agora que melhorou, minha filha. Perto da igreja. Esse povo está vindo para perto da igreja. Vem para a consagração orar, ora por eles. Eles escutam a palavra, que escutam os louvores da gente cantando. Agora que melhorou, Deus vai falar o coração dessas pessoas. Que ela pensava que eu ia me incomodar com o barulho do povo bebendo. Não. Se Jesus trouxe para perto, porque alguma coisa Deus vai fazer. Vai ver as irmãs passando para a consagração. De repente, um para e pergunta alguma coisa, a irmã responde. Deus tem suas estratégias para ganhar uma vida, para ganhar uma alma. Então não reclame se algo está acontecendo anormal perto de você. Pergunte a Deus a estratégia certa para levar a palavra dele para as pessoas que estão precisando. Às vezes alguém é tão rude com a gente, mas não porque quer. É a falta de paz que tem no coração. É o desejo de dizer a mim e a você: ei, eu estou precisando da sua ajuda. E às vezes a gente quer se incomodar com pouca coisa, não sabendo nós que a gente não foi muito bonzinho. Até eu esqueci de dizer a vocês: eu com 9 anos, 10 anos, rebolava pedra nas igrejas. Passava perto de uma igreja evangélica e rebolava pedra. Não gostava de crente, eu fui criada nisso. Não gostar de crente. O meu avô dizia que era uma lei da capa preta. Era o povo do inimigo. Não chegasse perto. Então eu jogava pedra. Mas Jesus escolheu. Jesus chamou. Hoje é diferente. Né? Hoje é diferente. Mas o evangelho é o mesmo. E esse evangelho muda, transforma as vidas. Então que vocês observem quem está precisando de você como servo de Deus. Pregar o amor de Deus. Não pregar religião, não. Não discuta religião, mas fale do amor de Deus para essas pessoas. Diga para elas que o que Deus fez na sua vida, pode fazer na vida delas também. O que Deus fez no seu coração, a transformação que Ele fez em você, Ele faz com elas também. Porque Deus ama todas as pessoas, sem fazer acepção.
Então que nesta tarde você aceite esse convite de Jesus e entregue a Ele todas as suas angústias, todas as suas preocupações. E eu quero dizer só um conselho para vocês. A sua maior preocupação deve ser ganhar uma alma para o reino de Deus. Se nós, ao levantar de manhã, no lugar de pensar na provação que vem, pensasse: quem hoje eu vou conquistar para Jesus? A quem eu vou falar desse amor hoje? Não ia nem lembrar da luta. Não ia nem lembrar que estava faltando o dinheiro de pagar o aluguel da casa. Enquanto cuida do reino, Deus cuida de você. Enquanto você investe no reino, Deus investe em você. Enquanto você ora por alguém, Deus atende a tua oração. Então, faça mais em prol desse Deus tão grande, que enviou o seu Filho a esta terra, para nos dar uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de gozo, de satisfação. Foi para isso que Jesus veio para nós. Mas o que a gente pode ver hoje é que muita gente diz que serve a Deus, mas muita gente ainda está triste. Muita gente ainda reclama. Muita gente ainda murmura do que tem. Muita gente ainda acha que não está bom. Está bom. A salvação é o maior presente. Se você não conquistar uma casa aqui na terra boa, se você não tiver um carro bom, se você não tiver uma geladeira sempre farta, mas se você tiver Jesus, e a qualquer momento Ele chamar você, você estiver sendo fiel, essa foi a maior riqueza que você conquistou aqui na terra. Porque tudo aqui vai ficar. Não se leva a casa, não se leva o carro, não se leva a geladeira bonita, não se leva... Não. O que vai é a alma. Se encontrar com Jesus. Então esteja pronto para a eternidade. Enquanto você se preocupar em arrumar a sua casa espiritual para se encontrar com Cristo, aí as outras coisas são acrescentadas. Amém, irmãos? Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Eu queria trazer uma pregação, mas Ele mandou falar essa palavra. E eu quero agradecer essa oportunidade, porque a minha maior alegria é servir a Jesus. É servir a Jesus. Eu deixei tudo, nós deixamos tudo. Eu tinha um emprego de 3 salários. Meu esposo também tinha. Eu tinha minha casa em Açu. Mas Jesus diz: deixa tudo e vai fazer a minha obra. E eu sou feliz em ter deixado tudo. Eu digo com muita alegria no meu coração, eu não reclamo por ter deixado tudo. E até hoje, eu louvo a Deus, porque é assim que Ele trabalha na nossa vida. Deus nunca nos tirou de um lugar pequeno para um maior. Só tira para o menor. A 9ª igreja, né, pastor? Mas graças a Deus, até aqui, aonde Ele tem nos enviado, Ele tem cuidado. Amada igreja, Deus tem cuidado de uma maneira, mas tão especial, nos mínimos detalhes, que tem hora que eu digo: Pai, eu não mereço. Eu não mereço tudo isso, Senhor. Não mereço. Porque eu não tenho o que eu quero, eu tenho o que eu preciso. Porque Deus sabe o que eu preciso. Porque muitas vezes o que eu quero não vai me fazer bem espiritualmente. Eu posso querer me engrandecer. Então Ele só dá o que eu preciso. E o que eu preciso é suficiente para me servir a Ele, adorar a Ele com alegria e servir a igreja dEle com alegria. É suficiente. Eu digo com toda alegria no meu coração. Sabe por que eu digo isso? Porque hoje eu poderia estar debaixo da terra. Não poderia estar no lugar bom, porque sabemos que quem tira a própria vida não vai para o céu. Eu poderia estar num abismo, né? Mas Jesus me amou, me escolheu. Então para que eu querer mais do que isso? Só Ele ter salvado a minha vida, isso é tudo. Para mim isso é tudo. É tudo. Então que Deus faça você entender isso. O reino de Deus está próximo. Jesus está voltando. Está bem perto do Pai, dizer assim: filho, chegou a hora, vai buscar a minha igreja. Então não esteja tão preocupado e ansioso com as coisas desta vida, mas esteja preocupado
em servir a Deus, em arrumar a casa espiritual, em servir com alegria, estar na presença. Porque a qualquer momento, já pensou se fosse hoje, de repente Jesus viesse e nos arrebatasse? Pode ser hoje, pode ser amanhã. A Bíblia não diz o dia nem a hora. Então estejamos preparados para esse grande dia. Não fique desapercebido. Vamos viver a nossa vida do dia a dia, mas pensando no céu, pensando na eternidade, pensando em viver com Cristo, pensando no melhor que Ele tem para nós lá no porvir, pensando nas mansões celestiais que Ele preparou para mim e para você que for fiel a Ele até o fim. Não é fiel hoje e amanhã deixar de ser, não. É até o fim. Que Deus nos abençoe, que nos guarde, ore por nós. Se quiser visitar José da Penha, as portas estão abertas, né? Na nossa casa. Se um dia for em Pau do Serra e precisar resolver alguma coisa, pode chegar lá em José da Penha, que você é bem recebido, bem tratado, como o pastor disse. Tem galinha para comer. E eu faço com todo prazer. A melhor coisa que eu gosto de fazer na casa de Deus, você sou isso. Eu sei falar do amor de Deus, vou evangelizar, gosto de ir para a consagração, para o ciclo de oração, para o culto. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer, eu fico tão feliz de saber que o culto de missão é o melhor culto que eu acho. Porque vai os obreiros rurais, né? Os irmãos vão, né, de Pau dos Ferros. E eu tenho o maior prazer de fazer a comida para eles. E eu faço com toda alegria no meu coração. Porque eu não merecia estar aqui. Então eu dou o meu melhor para o povo de Deus. Eu sou assim, se as pessoas não foram, aí é lá. Agora, eu sou assim, graças a Deus. E não mudei não, faz 30 e tantos anos já, mas é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque Deus me chamou para servir. Então, o meu prazer é servir a igreja do Senhor. Amém?